acompanhamos nas últimas semanas, desde o momento único, inesquecível, da última ceia, até o momento do Calvário, que nos foi descrito sucessivamente pelas nossas companheiras, pela Nádia, posteriormente pela Ana Cristina, os momentos que antecederam a crucificação de Jesus. E nos foi trazido diversas formas de poder interpretarmos essa quadra, esse momento, esse instante da Páscoa que por agora vivemos. Recordamos que depois da sua crucificação, sabia-se que ele voltaria a viver. E isso, muito mais expectativa criava naturalmente junto aos seus próprios discípulos, aqueles que conviveram diretamente com Jesus e que acompanharam o momento doloroso em que ele foi conduzido até o Gólgota. Todas aquelas cenas estavam ainda muito vivas, muito marcantes no coração de todos. E é naquele domingo que algumas mulheres que haviam acompanhado a tragédia do Calvário no Monte Gólgota manifestam o interesse em observar como estaria o seu túmulo, que lhe foi emprestado, porque ele mesmo já havia anunciado que não teria uma pedra sequer onde pudesse repousar a cabeça, e elas se deslocam para o local designado, aonde o corpo de Jesus Cristo estaria colocado, e causa-lhes alguma surpresa quando a pedra havia sido afastada, não se sabia por quem, as vestes que ele transportava ali se encontravam presentes, e elas tomam um susto, ficam surpresas, e essas mulheres retornam porque estavam em busca de respostas e procuravam algumas pessoas que estivessem ali que pudesse dar qualquer informação. Os judeus também ouviram dizer que ele voltaria a viver. E isso denotava alguma preocupação no seio dos próprios discípulos e seguidores de Jesus. O que de fato poderiam vir a fazer com o seu corpo? E dentre essas mulheres, destacava-se uma chamada Maria. Maria, que era proveniente de uma cidade ali de perto, chamada Magdala. E ela era conhecida como Maria de Magdala. Ela retorna, se afasta e julga que estaria indo de encontro a um jardineiro, a um responsável por aquela localidade, que pudesse dar alguma resposta sobre, afinal, aonde se encontrava o corpo do mestre. E, para sua surpresa, quando ela procura lhe dirigir a palavra, eis que, num momento fulgurante, quem estava diante de si, vivo como nunca, porém já sem os sinais do suplício que passara, era, na verdade, Jesus Cristo. O mesmo mestre, o mesmo Rabone. Maria fica surpresa. Ele lhe pede que naquele momento ainda não lhe tocasse, mas que ela pudesse seguir e avisar aos demais que ele estava vivo e lhe tinha aparecido. Imaginamos a alegria que vicejava no coração de Maria de Magdala, quando ela retorna e anuncia para os discípulos que estavam reunidos ali na proximidade, que ela fora a primeira criatura a ter a oportunidade de poder observar, constatar, ter a certeza precisa de que Jesus encontrava-se ao terceiro dia vivo. Simão Pedro e João, ouvindo aquelas observações,
deslocam-se imediatamente até o local e constatam que realmente o túmulo encontrava-se aberto. As vestes ali se encontravam de Jesus, eram dele, não havia qualquer dúvida. E retornam para o convívio dos demais discípulos, e quando Maria de Magdala chega, aproxima-se e anuncia que ela tinha tido a oportunidade de estar frente a frente novamente com Jesus, a notícia não foi recebida da mesma forma por todos. Ao chegar e anunciar que tinha visto frente a frente Jesus, novamente vivo, belo, fulgurante, saudável e radiante, nem todos a acolheram da mesma forma. Maria, mãe de Jesus, Maria de Nazaré, que ali se encontrava, acolhe-a com carinho e lhe diz: diga, minha filha, conta-me como foi. Ele lhe apareceu? E ela, ainda transpirada e sôfrega, lhe diz: ele voltou, ele está vivo, ele surgiu outra vez, eu tive a oportunidade de vê-lo novamente, ele voltou. Mas aquele coração maternal de Maria de Nazaré, que acolheu o coração renovado de Maria de Magdala, não encontrou a mesma receptividade no seio dos apóstolos. Alguns ficaram muito desconfiados. E houve quem dissesse: mas ele apareceu assim? Você, Maria, logo você? Com toda a sua história, por que Jesus teria de aparecer primeiramente assim? Se ele tivesse aparecido a sua mãe, entenderíamos. Se ele tivesse aparecido a Simão Pedro em primeiro lugar, compreenderíamos. Mas assim, Maria, você, uma mulher com a sua história? E aí, nós precisamos compreender a história de Maria de Magdala para poder compreender a surpresa que se gerou quando é observado que ela tinha sido a primeira criatura a constatar a presença de Jesus, redivivo e renovado. Magdala, nós vamos voltar no tempo. Magdala era uma cidade com grande fluxo comercial. Passavam por ali mercadores, passavam por ali religiosos, passavam por ali líderes políticos. Era uma cidade que fervilhava em termos de comércio, em termos de política. Tudo de importante passava por Magdala. E nessa cidade, era ali que vivia uma jovem chamada Maria. E o que Maria de Magdala, tão jovem, dedicava-se a fazer? Maria de Magdala era uma jovem portadora de uma beleza rara. Ela era jovem, era bela, era saudável e, para culminar, ela era rica. Poderíamos dizer que ela reunia todas as qualidades. Mas Maria de Magdala era conhecida na cidade por ser uma vendedora de ilusões. Ela oferecia-se para aqueles que estariam interessados em passar algumas horas, algumas noites, alguns momentos de prazer inesquecível com aquela mulher de uma beleza rara. Maria de Magdala vivia num verdadeiro palácio. Ela era tão requisitada pelos homens, pelos mercadores, pelos políticos, pelos comerciantes que por ali passavam em Magdala, que ela se dava ao luxo de escolher aqueles com quem ela estaria algumas noites. Aqueles que não lhe interessavam
poderiam lhe pagar muitas moedas de ouro, mas Maria de Magdala não ofereceria momentos de prazer junto da sua companhia. Maria de Magdala era uma prostituta, era uma vendedora de ilusões, conforme os dizeres de Amélia Rodrigues e Joana de Ângeles em muitas das suas obras. E nós vamos observar que Maria de Magdala, tendo beleza, juventude e mesmo riqueza e algum poder que isso poderia lhe conferir, Maria de Magdala não era uma pessoa feliz. Tinha um coração generoso, porque à noite o seu palácio abria as portas para que os mercadores, que os políticos, aqueles interessados em estarem com ela durante algum tempo, pudessem lhe fazer o convite por mais uma noite. Mas durante o dia, os seus empregados, os seus servos, recebiam ordens expressas que qualquer miserável, qualquer criatura faminta, qualquer desgraçado que batesse à porta do palácio, fosse atendido com misericórdia e cuidado, exercitando aquilo que nós conhecemos como a caridade desinteressada. De noite ela era vendedora de ilusões. De dia, uma mulher triste, apagada, infeliz. É nesse contexto que uma das suas servas começa a falar dele. Ele está na periferia da cidade, senhora. Ah, o que dizem dele? É um ser como nenhum outro. Aonde ele chega, a sua paz penetra em todos os corações. Ele tem a oportunidade de restituir a visão aos cegos, o movimento aos paralíticos, cicatriza a ferida dos leprosos, ele afasta a perturbação dos endemoniados. É Jesus, assim o dizem. A senhora, se a senhora pudesse conhecê-lo. Provavelmente não haverá homem na face da terra tão encantador como este homem, como este profeta que se chama Jesus. Ela ouvia isso e certa altura na noite ela perguntou a essa sua serva: mas será que ele, um homem tão nobre, tão distinto, receberia uma mulher pecadora como eu? Afinal, a minha fama é conhecida em Magdala e arredores. Será que esse homem me receberia? Senhora, nesta noite, tenho certeza absoluta, já reuni informações, ele pernoitará na casa de Simão Pedro. É um homem piedoso, é o Messias, assim o dizem. Vá ter com ele, senhora, vá ouvi-lo, abra-lhe o coração. E ela, titubeante, naquela noite as portas do seu palácio não se abriu para receber qualquer mercador, qualquer político, qualquer criatura interessada em estar com Maria de Magdala. As portas fechadas, e ela desloca-se alto da noite até a casa de Simão Pedro. Ali se encontrava Jesus. Depois das inúmeras atividades ao longo daquele dia, meditativo, silencioso, tem a oportunidade de receber na casa de Simão Pedro aquela mulher que não se considerava digna de estar na presença de Jesus, porque afinal era uma grande pecadora. Ela adentra e tem a oportunidade de ter um encontro inesquecível com Jesus de Nazaré. Fala-lhe das suas angústias, da sua infância, de como iniciou naquela vida pecaminosa, das criaturas que apareceram no seu caminho, das ofertas, das moedas de ouro, do palácio, de tudo aquilo que ela havia conquistado até então. E é quando Jesus, conhecendo as necessidades da sua alma,
lhe fala ao coração. Ali, naquela noite, naquele instante, ela sentiu-se profundamente atendida. As respostas vinham em direção às suas necessidades. Ela chora. A partir daquele momento, estabelece uma relação afetiva, espiritual, profunda e inesquecível entre Maria de Magdala e Jesus. Maria retorna até o seu palácio. E no dia seguinte, a cidade de Magdala é estremecida com as notícias. Maria de Magdala enlouquecera. Imagina agora que a prostituta recebeu todos aqueles desesperados no seu palácio, reuniu a sua fortuna e distribuiu para os mais carenciados. Ela doou tudo, toda a sua riqueza, tudo que tinha no palácio, ela ofereceu aos mais desvalidos. Não se sabia o que tinha acontecido. Quem sabe Maria de Magdala tivera enlouquecido. Quem sabe Maria de Magdala tivesse tido um surto, uma alucinação, porque ninguém compreendia que aquela mulher bela, rica, jovem e saudável pudesse desfazer a sua vida de um dia para o outro. A notícia correu. E a partir de então, quando Jesus encontrava-se no lago de Genezaré, quando Jesus visitava aquelas terras simples, aquelas aldeias ternas e queridas, Magdala era vista sempre acompanhando as pregações de Jesus. Os discípulos tinham uma certa precaução, porque afinal, Magdala, todos conhecem o seu passado, todos conhecem a sua vida, mas em virtude da influência de Jesus, acabavam por aceitá-la junto da sua convivência. Ela esteve presente durante todos aqueles 3 anos do messianato de Jesus nas pregações. E quando, muito atormentada, muito perturbada, volta e meia ela procurava novamente as palavras do esclarecimento de Jesus. Magdala, na verdade, trazia um desalinho espiritual. Trazia um desalinho no foro da sexualidade. Porém, esse desequilíbrio de Magdala tinha como sede um grave processo de obsessão espiritual. Porque os espíritos influenciam-nos, com certeza, e geralmente vão explorar as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. Aqueles que trazem delitos, compromissos na área da sexualidade, aí são explorados. Outros na área do alcoolismo, é aí que são atendidos. Outros na área da agressividade e assim por diante, os espíritos acabam por influenciar nas nossas fraquezas. Jamais espírito algum perturba-nos em nossas forças, em nossa vitalidade espiritual. Geralmente eles identificam a nossa fraqueza e é aí que acabam por exercer a sua influência. Maria de Magdala era, sim, uma mulher da vida. Mas antes de ser uma mulher da vida, ela era uma mulher obsediada. Trazia a ela 7 obsessores tenazes, que volta e meia lhe influenciavam, lhe atormentavam, e ela recorrer a Jesus. Durante esse período, aparece um outro homem, também fazendo parte daquela sociedade, que se chamava Simão. Simão era aquilo que nos dias modernos nós podemos dizer que ele era VIP. Ele queria estar no seio das pessoas ditas famosas,
que pudessem dar o que falar. Era uma pessoa de poder, era uma pessoa de dinheiro, e todas as pessoas que pudessem ser notáveis, independentes da sua moralidade, ele levava até a sua casa, até o seu palácio. E começavam a falar de Jesus de Nazaré, dos seus prodígios, da sua moralidade, da sua mensagem, da sua bondade. Jesus, Jesus, Jesus. O que Simão pensou? Vou convidar Jesus para que possa ir à minha casa. Afinal de contas, Jesus é VIP. E assim o fez. Convidou Jesus, arrumou um jeito de convidar Jesus, e Jesus foi. Naquelas festividades, Jesus vai à casa de Simão. Quando se encontrava na casa de Simão, isso nos é descrito pelo Espírito Amélia Rodrigues no livro Primícias do Reino. Jesus foi acompanhado de 2 discípulos. A festa estava um pouco constrangedora, porque realmente Jesus era VIP, Jesus era notável. Mas os participantes da festa e o próprio Simão não estavam muito interessados na mensagem que ele trazia. As horas correram, o jantar foi servido e daqui a pouco, no palácio de Simão, começa-se a ouvir um alarido da porta. E aquela mulher ultrapassa os seguranças e, transpirada, com o cabelo desgrenhado, as vestes amassadas, ela aproxima-se no salão em direção a Jesus. Toma de um bacio, pega-lhe nos pés, lava-lhe os pés com a água daquele bacio, aplica-lhe unguento, essências perfumosas que inundam todo o salão do palácio, toma dos seus cabelos compridos e seca os pés de Jesus. Aqueles que assistiram àquela cena estavam surpresos. Simão tentou impedir a atuação daquela mulher. Aquela mulher era Maria de Magdala. Mas Simão, naquela hora, questiona-se. Ela é uma pecadora, realmente. Mas eu também já fui cliente dela. E esta mulher, do jeito que está, eu não sei se ela vai botar a boca aqui e falar as coisas que ela sabe. Então Simão resolveu calar-se. Aproxima-se de Jesus, que não tinha papas na língua, porque ele dizia: seja o seu dizer sim, sim, não, não. E Simão, muito surpreso, pergunta, diante de Maria de Magdala e de Simão: Simão, se alguém lhe deve 10.000 denários e o outro lhe deve 5.000 denários, se você perdoa ambos, a quem que você perdoa mais? E Simão respondeu: aquele que tem a maior dívida, 10.000 denários. Jesus, então, vira-se para Maria de Magdala e lhe diz: mulher, os teus pecados estão perdoados. Vá em paz. Simão, ruborizado, constrangido, tem a oportunidade de ser chamada a atenção por Jesus, porque segundo os hábitos naquela região da Palestina, quando você convidava um convidado, você deveria ter essa cortesia de lhe lavar os pés, de lhe aplicar unguento, essências, de lhe secar os pés, como um gênero de cortesia,
de educação, de apreço pelo seu convidado. E Jesus lhe diz: você convida-me para vir ao seu palácio, mas esta mulher, que nada aqui possui, teve a oportunidade de me lavar os pés, aplicar unguento e essências, e secar os pés com os seus cabelos. E Jesus segue. Esse foi um dos muitos encontros entre Jesus e Maria de Magdala. Maria de Magdala comparecia às pregações, comparecia às atividades de Jesus. E alguns discípulos sempre tomavam Magdala um tanto quanto à distância. Magdala, tu és um tanto quanto desequilibrada, obsediada, como um grande número de médiuns, que ora estão bem, ora estão mal, ora estão bem mal, ora estão assim, assim. Quem passa por lá é que sabe. É nesse contexto, que quando ocorre a prisão de Jesus, quando ocorre o acompanhamento de todo o Calvário, a crucificação, ali se encontrava Maria de Nazaré, mãe de Jesus, o discípulo mais jovem, João Evangelista, e era acompanhado pelas chamadas mulheres piedosas de Jerusalém. Dentre essas mulheres que acompanhou todo aquele cenáculo, Maria de Magdala acompanhou Jesus no momento extremo. Na altura em que tem a oportunidade de vislumbrar a figura de Jesus e que ela retorna ansiosa para anunciar que ela o tinha visto, ela fora a primeira, porque Jesus, após a crucificação, também apareceu a Simão Pedro. Jesus, após a crucificação, também apareceu a Tomé. Também apareceu a caminho de Emaús, passando um dia inteiro com os dois discípulos, até o momento de ser reconhecido ao partir do pão. Mas por quê? Por que Jesus apareceu em primeiro lugar a Maria de Magdala? Ela que tinha acompanhado todo aquele percurso, não era aceita no seio dos próprios discípulos. É nessa altura que viram-se para ela Maria de Magdala. Por que Jesus apareceria para si? Tu és pecadora. Nós não acreditamos em ti, com exceção de Maria de Nazaré, que ali lhe acolheu e que ali lhe amparou. Após Jesus aparecer no seio dos discípulos, apresentar-se a Tomé, ele dizer: toca, Tomé. Nós dizemos frequentemente: eu sou igual a São Tomé. Eu tenho que ver para crer. E que Jesus assevera: toca, Tomé. Mas bem-aventurado é aquele que foi capaz de não ver e acreditou. Às vezes eu me questiono como é que Tomé reencarnou. Às vezes me pergunto se Tomé não terá reencarnado cego. Porque ele acompanhou, ele viu pães e peixes serem multiplicados. Ele viu paralíticos voltarem a andar. Ele viu endemoniados serem restituídos do seu juízo. E mesmo assim, ele precisava tocar para crer. E Jesus lhe assevera: bem-aventurado aquele que não viu e creu. Simão Pedro teve o seu desalinho? Teve. Na hora que lhe questionaram: és tu o pescador que andava
Não, e o galo canta por 3 vezes sucessivas. Ele tinha fragilidade na fé, ele estava tomado do medo. Aquela hora era o homem do pânico. Tomé, que tinha acompanhado tudo aquilo, continuava descrente. Judas Iscariotes não conseguiu conviver com o golpe da consciência, suicida-se. Maria de Magdala. Maria de Magdala. Quando aproxima-se dos discípulos, tem essa recepção. Após Jesus estar com os apóstolos, lhes pede: ide pregai, anunciai a boa nova. Vão ter com os gentios, com os outros povos, com as outras gentes, aqueles que vos queiram ouvir. E é nesta oportunidade que certa feita, conta Amélia Rodrigues, que os discípulos estavam na praia e estavam destinando quem iria para qual localidade. E é quando se aproxima Maria de Magdala. E Simão Pedro, mais experiente, mais maduro, pediu: Magdala, por favor, compreenda. Tu és jovem ainda, és bela, poderá recomeçar sua vida. Muitos são aqueles que depois da crucificação de Jesus te abordaram outra vez. Ofereceram-lhe recursos materiais para que você voltasse à sua vida dantes. Volta, Magdala. E ela recusou sempre, porque a partir daquele momento ela era uma mulher renovada, era uma mulher rediviva. E quando os apóstolos começam a se afastar e permanece Maria de Magdala na praia, Simão lhe pede: Maria, compreenda, nós não podemos te ter conosco. Tu és mulher e tem o teu passado. Compreenda. E eles foram-se. Ela ficou solitária na praia. E daqui a pouco ela ouve os sinos tocarem. Afinal de contas, quem é que tocavam os sinos naquela época? Quem tocavam os sinos naquela época eram os leprosos, que eram obrigados a viver na periferia da cidade. E toda vez que se aproximavam das populações, eles tocavam os sinos para que as pessoas pudessem fugir, ou deixassem algum alimento e pudessem escapar. Ela começa a ouvir os sinos, os sinetes, e permanece ali quando imenso grupo aproxima-se e lhe diz: Senhora, nós ouvimos falar do Nazareno, estamos esperançosos de estar com ele. Os nossos corações palpitam, trouxemos os nossos filhos, os nossos pais. Somos amaldiçoados pela lepra que nos carcome a carne. A senhora, por favor, diga-nos, senhora, aonde que está o Messias? Aonde está o Nazareno? Nós precisamos dele para que possa nos curar. Olha a condição que nos encontramos. Dê-nos notícias, senhora. E Magdala lhe diz: o nosso Messias foi crucificado. Ele foi condenado, julgado, foi levantado na cruz. Mas eu posso lhes dizer que ele ainda continua vivo. Ele apareceu-me diante da frente e tive a oportunidade de poder constatar a sua vida em espírito. Ali se encontrava Jesus. Então, senhora, se a senhora teve a oportunidade de conviver com ele, de ouvir os seus ensinamentos, de vê-lo depois da morte, venha conosco, senhora. Ensine-nos aquilo que ele ensinou para todos. E Maria de Magdala acompanha aquela multidão de leprosos
e passa a conviver naquela sociedade segregada durante anos a fio. Um dia, depois de muitos anos, que ao final da tarde, depois das atividades do grupo, ela subia num lugar mais alto e dirigia a palavra para toda aquela comunidade de leprosos, falando das lições de Jesus de Nazaré. Cerca de 20 anos depois, um dia ela observa no seio uma mancha diferente. Toca e dá conta que a mancha não tem sensibilidade. E ela toma consciência que havia, a partir daquele momento, adquirido também a lepra, a hanseníase. E passa a dirigir-se àquela comunidade, não mais como vocês, meus irmãos, os leprosos, mas a dirigir-se nós que somos leprosos, porque a partir daquele momento ela compreendia que no seu corpo físico eclodia as manifestações da imperfeição da sua alma renovada. Maria de Magdala adoece e quando aproximava-se o momento da sua desencarnação, ela manifesta uma vontade incrível de poder se despedir, sentindo a desencarnação próxima, de poder se despedir de Maria de Nazaré. Maria de Nazaré vivia em Éfeso com João. Então ela sai, despede-se do grupo e sai em direção a Éfeso, até que, no momento extremo, aproximando-se depois de uma viagem longa que ela faz muito debilitada, junto às portas da casa de Maria e João, ela tem a oportunidade de ser acolhida por Maria de Nazaré e por João Evangelista, ali desencarnando, sendo recebida no mundo espiritual pelos braços amorosos e inesquecíveis de Jesus. Esta é a história de Maria de Magdala. Aquela mulher escolhida para ser a primeira a identificar a presença espiritual da imortalidade de Jesus Cristo. E isto tem um significado profundo para todos nós. Quando falamos da Páscoa, a grande festa do cristianismo, por vezes damos intenso valor ao Natal, com certeza o nascimento de Jesus, mas parece que fugimos um tanto quanto quando nos afogamos apenas no sofrimento do Calvário e não identificamos o sofrimento do Calvário como o sofrimento que nos visita a alma também. Quantas vezes nos sentimos perturbados, debilitados, atormentados? Sentimos que por vezes não temos enfermidades orgânicas propriamente ditas, mas a alma debilitada, a mente em desalinho, atormentada, da mesma forma que Maria de Magdala foi. É importante registrarmos e guardarmos a figura de Maria de Magdala como a grande mulher que se renovou, que se transformou. Aquela que, após ser acolhida por Jesus, já nunca mais foi a mesma. Todos os outros que se transformaram, todos os outros que se renovaram, como Paulo de Tarso, como tantos que foram tocados pela mensagem, nenhum, a bem dizer, talvez tenha tido que realizar tanta transformação moral quanto Maria de Magdala. Esse é o símbolo da Páscoa. É imortalidade? É imortalidade, sim. Para nós, espíritas, a morte é natural. Faz parte da vida. É vida que prossegue.
é vida em abundância, mas mais do que a imortalidade, é a transformação. Nós identificamos na crucificação os dois momentos. Na cruz, temos a linha horizontal, que pode simbolizar a nossa vida material, a nossa vida terrena. É o terra-terra, é as coisas do dia a dia, é o comer, beber, trabalhar, dormir. E temos a outra vertente vertical, que nos demonstra a nossa subalternidade diante da terra e o caminho que nós precisamos ascender até alcançarmos a paz. Este é o símbolo da Páscoa. Este é o símbolo da renovação. Não há Páscoa sem renovação. Não há vida em abundância sem transformação. E todos precisamos dessa transformação, que começa de dentro para fora, que começa aos poucos, mas que temos exemplos inesquecíveis. E fiquemos nessa Páscoa, queridos irmãos, queridas irmãs, com a figura dúlcida, amorosa e renovadora de Maria de Magdala, aquela a quem Jesus primeiro apareceu para anunciar a sua imortalidade. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, Mestre inesquecível de todas as horas, amigo inconfundível para todas as nossas lutas, eis que a noite de quarta-feira, envolvidos que estamos na psicosfera pascal, em que voltamos no tempo, Senhor, para recordarmos daqueles momentos magnânimos da sua passagem nos 3 anos de messianato, trazendo-nos a boa nova. Agradecemos-te, Senhor Jesus, o empreendimento de vir pessoalmente junto a nós, trazendo uma vida de exemplo, pregando-nos com seus próprios atos e deixando marcas indeléveis em todos os corações que contigo comungaram, os que te veneraram, os que te amaram, os que te respeitaram e seguiram, e ainda aqueles, Senhor, que não te compreenderam naquela hora primeira, passando a buscar-te momentos depois, na tua Páscoa, Senhor, em que somos convidados a viver a sua, mas também a nossa imortalidade, meditando na transitoriedade da vida terrena,
na transitoriedade do sofrimento, das aflições e daquilo que consideramos dor física ou moral em nossas vidas. Na tua Páscoa, Senhor Jesus, inspira-nos a conquistarmos a modificação que necessitamos fazer, mas que por vezes faltam-nos coragem, por vezes titubeamos ou não nos sentimos com fé suficiente para alcançar a paz de que ainda não somos portadores e mesmo merecedores. Na tua Páscoa, Senhor Jesus, nós te agradecemos os esforços conquistados até aqui e suplicamos que possa, através da sua misericórdia, lançar sobre nós, através dos teus mensageiros de luz, a alegria e o impulso para vencermos as dificuldades em nossa jornada. Dificuldades estas que residem naturalmente dentro de nós. Em primeiro lugar, agradecemos-te, Senhor Jesus, na tua Páscoa. Nós te agradecemos a alegria de já te identificar como farol luminoso para a nossa caminhada, ainda sombria e delinquente. Doce Jesus, apieda-te de nós, encarnados e desencarnados, clareando a nossa visão espiritual, para que não titubeemos tanto como Tomé, não vacilemos tanto como Pedro, mas tomemos-te ao coração, conforme Magdala, a fim de crescermos aquilo que tanto precisamos. Deixa-nos envolver, Senhor, aqueles que recordamos na condição de saudade eterna, os que partiram há pouco ou há muito tempo, agora domiciliados no mundo espiritual. Deixa-nos abraçá-los, recebendo em nossa prece a nossa vibração de carinho e admiração pelo bem que distribuíram, conquanto partilharam conosco a existência terrena, diante daqueles revoltados, diante de outros irmãos que se colocam na condição de nossos adversários, obsessores, opositores ou inimigos. Permita-nos fazer, conforme a tua recomendação, de orarmos, de pedirmos por aqueles que nos perseguem e caluniam. Na tua Páscoa, Senhor, permita-nos sentir, aspirarmos a sermos a criatura que nós ainda em verdade não somos. Rogamos-te a tua proteção, a tua luz misericordiosa, nesta noite abençoada e sempre, suplicando, Senhor Jesus, que permaneças conosco, hoje e sempre. Assim seja.